Nosso assunto agora é política. Vamos conversar com o Marcelo Bastos, analista político, que está aqui conosco para fazer suas avaliações a respeito da disputa pela Prefeitura de Maceió e pela Câmara de Vereadores também aqui de Maceió. Marcelo, obrigado pela sua presença. Você tem ideia de quantos candidatos a prefeito de Maceió a gente tem hoje? Em torno de 10 candidatos, né? Possíveis candidatos a prefeito de Maceió para o pleito agora de 2020. Em torno de 10 candidatos, né? E quais seriam aqueles que realmente vão ter fôlego para chegar? Olha, apesar de que confirmar a quantidade de pesquisas, Flávio, até agora é muito pouca, né? A gente não pode ter uma avaliação melhor, porque as pesquisas são muito ainda iniciais. 3 candidatos aparecem, despontam nas intenções de voto com mais possibilidades. O Alfredo Gaspar de Mendonça, né, que se vier deixar o Ministério é candidato, o próprio ex-prefeito e ex-governador Ronaldo Lessa e o próprio JHC, pelo desempenho que ele teve nas 2 últimas eleições para deputado federal, que foi o mais votado de Maceió. Então, esses 3, eu acredito, entre eles, deve sair o prefeito nas eleições agora de 2020 para Maceió. Não teria nenhum outro nome, fora esses 3, que pudesse disputar? Não, com essa musculatura para chegar no segundo turno, nesse momento, você sabe que política é a fotografia do momento. Então, com a fotografia que a gente está visualizando agora, esses 3 é quem disputa pelas 2 vagas. A menos que aconteça um fato relevante, um deles não venha a ser candidato, ou aconteça uma situação do candidato do governador que ainda não tem candidato, ou o próprio candidato do prefeito, que isso vai ser muito importante. As indefinições ainda estão acontecendo nas eleições agora para prefeito, porque tanto o governador como o prefeito não oficializaram os nomes que eles vão apoiar para prefeito. Então, enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar nessas indefinições. A própria questão do Alfredo, que até agora não oficializou a saída do Ministério Público, tudo isso está deixando um quadro muito indefinido. Mas mesmo com todas essas situações colocadas, os 3, Ronaldo, JHC e Alfredo, um dos 3 vai ser prefeito de Maceió. Eu tenho quase certeza disso. Marcelo, o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, a informação que eu tenho é que ele deve realmente deixar o Ministério Público, não por aposentadoria, vai pedir demissão para ser candidato a prefeito. Agora, o problema dele, aliás, uma questão para ele, é saber de quem ele vai ter o apoio. Se vai ser do governador Renan Filho ou se vai ser do prefeito Rui Palmeira. É verdade. Inclusive, eu tenho um blog sobre política, Flávio. Recentemente eu lancei um texto, eu publiquei um texto dizendo o seguinte, que 3 opções que ele 4 caminhos ele tem a seguir. Um seria o apoio do governador, outro seria do prefeito, como você bem colocou. Uma outra terceira opção seria o PSL, que é um partido que ele já teve uma relação muito próxima com o PSL, o Alfredo. Primeiro que o PSL tem 2 grandes vantagens. Ele tem 200 milhões para gastar de fundo eleitoral, né, e ele vai observar quais são as cidades mais importantes que ele vai fazer esse investimento. E apesar do guia eleitoral não ter mais a importância que teve no passado, é muito importante e que deve ter o maior tempo no guia eleitoral é o PSL. Seria também uma outra opção, porque ele não estaria nem atrelado ao município, nem ao Estado, nem ao governo municipal, nem ao Estado. E a última, não acontecer nada, ele continua no Ministério Público, que essa também é uma possibilidade. Né? Então ele vai analisar, obviamente, que é uma decisão muito difícil para ele, né, porque ele está abrindo mão de um emprego, né, que tem toda uma vida que ele construiu, e você sabe que a eleição, hoje, o fato de hoje pode ser completamente diferente de amanhã, né? E ele vai entrar numa seara que ele nunca vivenciou essa seara. E como disse, política é jogo bruto. Ele vai ter que ter estômago para aguentar as pancadas que provavelmente ele vai sofrer no decorrer do processo da campanha. Na semana passada, por falar ainda do Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, houve aqui um evento do PSC, foi a posse oficial do prefeito Renato Filho do Pilar, né, como presidente regional do PSC, e o pastor Everaldo, presidente nacional do partido, insinuou que o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça poderia vir a ser o candidato a prefeito pelo PSC. O que é que você acha dessa possibilidade? Olha, veja bem, na verdade, o PSC é um partido que dá sustentação, apoio ao governador Renan Filho. Independente se ele vai sair pelo PSC... E o governador estava presente. Estava presente, mas vamos imaginar que ele pode ser pelo PSC ou pelo PR, do Partido Maurício, que é um partido também que dá sustentação ao governador, ou o próprio MDB, qualquer um deles vai ser caracterizado que ele é o candidato do governador. Mesmo que ele saia pelo PSC, não saia pelo MDB, mas vai haver um vínculo entre o Alfredo com o governo do Estado, não tem como ser diferente, né?
A sigla pouco importa, porque o importante, quem vai estar com ele apoiando, é o governador. Eita, eu vou sair não pelo PSDB, vou sair por um partido, vamos imaginar, um Podemos. Mas o Podemos é um partido que dá sustentação ao prefeito. Então, logicamente, quando ele decidir o partido que ele vai se filiar para ser candidato, vai caracterizar que ele está com ou o grupo do governo, do Estado, ou a Prefeitura de Maceió. Ele não vai conseguir desatrelar disso, a menos que ele esteja por um PSL. Aí é diferente. Ele vai estar com um discurso independente, porque senão ele vai estar com um discurso atrelado ou com o governo do Estado ou com a Prefeitura. Aí ele vai ter que pesar o que vai ser os prós e os contras nessa decisão que ele vai tomar. O PSL ainda tem aquela identificação com o presidente Jair Bolsonaro, né? Que foi eleito pelo PSL a saída do Jair Bolsonaro, ele diminuiu o partido. Tem muitos parlamentares que ainda estão no PSL porque não podem, nesse momento, sair. Quando abrir a janela, que você pode mudar de partido, eu acho que vai haver uma debandada muito grande de quem hoje está afiliado ao PSL e vai mudar para o partido que o presidente está tentando construir, que eu não acredito que tenha tempo hábil para participar do pleito agora das eleições de 2020. Né? Então o pessoal vai ficar lá, o próprio Cabebeto não vai poder sair agora, que era uma possibilidade de ser candidato a prefeito, mas em virtude da saída do Jair ele não é candidato. Se o PSL apresentar candidato próprio e que não seja o Alfredo Gassab, por exemplo, poderá ser inclusive o próprio Flávio Moreno, que é presidente regional do partido. Né? Eles têm dinheiro para a campanha e também têm tempo no guia eleitoral, que isso é muito importante, é ainda um fator muito importante do guia eleitoral. Professor Marcelo, qual seria dos dois o cabo eleitoral mais forte? O governador Renan Filho ou o prefeito Rui Palmeira para essa disputa em Maceió? Olha, veja bem, o prefeito é quem toca o dia a dia das cidades, né? As questões dos buracos nas ruas, a questão da iluminação pública, tudo isso, o dia a dia da cidade, né? O grande síndico da cidade é o prefeito. Logicamente que eu acho, na minha avaliação, que o prefeito ele tem um peso maior do que o próprio governador, porque o governador ele cuida do estado como um todo, né? E a questão do dia a dia dos bairros, as questões específicas dos bairros, dos problemas do bairro, é tratar diretamente com o prefeito. É tanto que na eleição agora de 2016, que o Rui foi candidato e foi reeleito, os 11 vereadores mais votados foi da coligação exatamente do Rui. Né? E você também não pode esquecer que há 31 anos, desde a eleição de 88, que a família Calheiros não emplaca o prefeito de Maceió. São 8 eleições que ele não consegue fazer o prefeito de Maceió. É um grande desafio que o governador tem de agora tentar emplacar, porque você sabe que a eleição de 2020, meu caro Flávio, é a preliminar da eleição de 2022. Né? Porque, obviamente, o governador não vai ser candidato ao governo, porque ele tem 2 mandatos consecutivos, ele deve ser candidato ao Senado, e é primordial ele tentar eleger o prefeito de Maceió, mas mais ainda o próprio prefeito. Porque, quer queira ou quer não, mesmo que o governador não emplaque o prefeito, ele continua no mandato de governo. Né? E o Rui vai ter que vai passar 2 longos anos sem mandato. E se ele não emplaca o prefeito, a situação fica complicada se ele almeja ser candidato a governador, que é o que ele está dizendo aí na mídia, para 2022 o prefeito Rui Palmeira. E o prefeito está com um problema interno, né, no próprio partido, o PSDB. O grande problema hoje do Rui é que ele está hoje com uma divisão clara entre ele e o Rodrigo Cunha. O Rodrigo Cunha quer lançar, né, a intenção maior dele, desde a eleição de 2018, o JHC, na aliança que ele construiu com o JHC, que não é do PSDB, é do PSB, presidente regional, foi o deputado federal mais votado de Maceió. Enquanto isso, o Rui não aceita a candidatura. Né? Inclusive, ele fez até uma carta recentemente para a direção nacional do PSDB, questionando que toda cidade que tenha 100 mil habitantes, 100 mil eleitores, melhor dizendo, o PSDB teria que lançar candidato próprio. O grande problema do PSDB é que ele não tem hoje um candidato à altura, com musculatura, para pleitar a eleição de Maceió. Né? A deputada Tereza Nelma seria uma possibilidade, mas está com um problema sério de saúde. O Eduardo Canuto é um bom candidato, mas não tem tamanho para ir para uma disputa de segundo turno, eu não quero ver. O próprio vereador, presidente da Câmara, o Kelvin Vieira, que seria um bom candidato, mas também não tem esse tamanho de ser o candidato, ele poderia ser um bom vice. Né? Então o PSDB não tem um grande quadro para lançar a eleição, a disputa da Prefeitura de Maceió. Poderia ser... O Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha. Mas ele vai abrir mão de 6 anos de Senado, ele vai queimar o filme dele agora, na largada, se ele tem ainda um caminho muito grande a ser percorrido, ele já
descartou essa possibilidade. Então, como o Rodrigo não é o candidato, o próprio Rui não pode ser candidato, o PSDB não tem um grande nome para lançar. É o mesmo problema do governador. Né? Dentro dos quadros do MDB, ou até da base do próprio governador, não tem um quadro à altura. Tanto que ele, na eleição de 2018, trouxe o Cícero Almeida para ser o candidato do grupo, que não era do MDB, e agora sonha com a ida do Gaspar para o grupo, que também não é do grupo. Então, veja que tanto os dois grupos não têm um candidato em potencial para ser o candidato a prefeito. É por isso que eles estão nessa dependência aí. Se o candidato do governador for o Alfredo, o Ronaldo poderá ser candidato, que é do PDT, do próprio prefeito. Né? Então, é por isso que esses três aí, Ronaldo, JHC e o Alfredo, um desses três virar prefeito de Maceió em 2020. Mas o Ronaldo tem de enfrentar uma questão interna também, assim como o Rui Palmeira, que é a candidatura de Corinto Campelo, não, isso eu acredito que foi resolvido, porque nacionalmente o presidente nacional do PDT já bateu o martelo que o candidato, o pré-candidato do PDT em Maceió vai ser o Ronaldo Lessa. Eu já vi algumas informações na própria mídia que o Corinto provavelmente deva sair do PDT, né, que é um membro histórico do PDT, o Corinto Campelo, que já foi prefeito de Maceió por um período aí de 1 ano, e deve ter uma possibilidade de ir para um outro partido, se comenta do PMN, para ser candidato pelo PMN, que o presidente estadual Francisco Tenório, ser candidato a prefeito pelo PMN, deixando as hostas do PDT. Você falou agora há pouco num nome que ele também se diz pré-candidato a prefeito em Maceió, que já foi prefeito, deputado estadual, deputado federal e vereador. Cícero Almeida. E aí? O Cícero Almeida, ele já passou por mais de 12 partidos, né? E nunca teve um partido para chamar de seu. Esse é um grande problema do Cícero Almeida. E atualmente ele está no DC, que era o PSDC, os democratas cristãos, do eterno candidato a presidente Emanuel, né? O Ermael. Ele está lá no DC, que antigamente era o PSDC, e pretende ser candidato a prefeito de Maceió. O grande problema da eleição de 2018 do Cícero, quando ele foi candidato a prefeito, que ele estava no MDB, que ele não tinha identificação, estava engessado, né? E passou a imagem na sociedade que era uma pessoa manobrada pelos calheiros. Então, ele não tinha identidade. Ele não foi o Cícero Almeida que as pessoas conhecem das eleições passadas. Na última eleição, teve um pífio resultado para deputado, teve 8 mil votos para deputado, 6 mil aqui em Maceió, que ele perdeu até para o Papa Capim. Então, a situação do Cícero é complicada, né? Porque ele está completamente isolado, o partido dele não tem tempo de guia eleitoral, recurso muito pequeno, vai ser uma campanha muito difícil para ele. Mas só não tem chance quem não disputa, né? Mas eu acho improvável essa campanha do Cícero Almeida ela crescer pelas dificuldades que ele vai ter no partido, pela estrutura, pelo isolamento que ele está nesse momento. Na sua opinião, o prefeito Rui Palmeira deixa o PSDB por causa dessa divergência com o Rodrigo? Olha, eu já vinha cantando essa pedra há muito tempo. Ele não está confortável no PSDB, nunca teve, porque, na verdade, o grande influenciador aqui do PSDB em Alagoas, todo mundo sabe que, apesar de não ter mais mandato, é o Teotônio Vilela Filho, né, onde o próprio Rodrigo é um afilhado político do Theo Vilela, não tenha dúvida disso. Hoje, o Rui não é mais o presidente do partido, isso pesa muito, né, porque o presidente regional é o Rodrigo, que tem o poder de vetar ou não um candidato que venha a ser o candidato a prefeito do PSDB. Ele está aguardando essa carta. Se a carta não for favorável àquilo que ele pretende, as pretensões do Rui, eu acho que ele deve sair. Tem 3 caminhos. Ele pode ir para o Podemos, que hoje é uma opção que ele tem, né, já que o presidente a nível regional é o Tássio Melo, que é muito ligado a ele, é secretário inclusive do prefeito. Tem a possibilidade dos democratas, do próprio Tomás Nuno, que tem uma ligação histórica com o pai do Rui, que é o Guilherme Palmeira. E teve um convite agora, recentemente, do Flávio Moreno, para ele ser o presidente municipal do PSL. Então, opções para o Rui Palmeira não faltam. E eu acredito que, a depender dessa carta que ele mandou à Nacional, e não for favorável àquilo que ele pretende, ele deve, obviamente, sair do partido. Tem um nome aí que você não citou e tem sido bastante citado, pelo menos dizem que as pesquisas que têm sido feitas, ele aparece muito bem situado. O deputado estadual Davi Davino Filho. Exatamente. Nas pesquisas que estão aparecendo, ele está entre os 3, entre os 4, ele aparece muito bem situado, mas eu digo, a pesquisa ainda está muito poucas para a gente ter uma avaliação mais concreta.
Veja bem, o Davi Davino foi o segundo mais votado deputado estadual em Maceió na eleição de 2018. O primeiro foi o Cabo Bebeto, com mais de 20 mil votos aqui em Maceió, e o segundo, com quase 20 mil, foi o próprio Davi Davino. Para você ter ideia, de uma eleição de 2014 para 2018, ele dobrou a quantidade de votos. Na outra ele teve 19, agora ele foi para praticamente 40 mil, ele dobrou a votação. Então ele tem um trabalho social muito interessante, não só ele, mas o pai, né, tem aquela ONG que eles têm um trabalho social importante. Em alguns bairros periféricos ele aparece bem, né, nessa pesquisa, algumas pesquisas que foram colocadas, mas aquela velha história, você tem que ter grupo, né, porque se ele for apenas o candidato do PP, que hoje quem está à frente é o todo-poderoso Arthur Lira e o próprio Benedito de Lira, apenas pelo PP, eu acho que você não viabiliza uma eleição para majoritária, porque uma eleição proporcional é uma coisa, quando vai para majoritária, você vai para a vitrine e você sabe que o cenário é completamente de uma eleição proporcional para uma majoritária. Se ele for um candidato de um grupo grande, vamos imaginar, reúne aí o PSDB, o PP, o prefeito, todo mundo junto, de repente, ele pode ser um candidato forte, porque ele é jovem e tudo mais. Mas ele tem uma possibilidade de uma composição determinada, ser um vice, inclusive, né? O Arthur lança ele, mais adiante negocia a vice-prefeitura. Eu acho que o caminho mais natural vai ser esse. Mas ele ser candidato a prefeito, para os três que estão colocados aí em prioridades, que é o Ronaldo, o JQC e o Alfredo, ele não vai ter esse tamanho para competir, não. Porque a eleição majoritária é bem diferente da eleição proporcional. Professor Marcelo, o presidente Jair Bolsonaro teria peso nessa eleição aqui, numa eleição como essa aqui de Maceió? Não, como o Jair Bolsonaro, ele deixou o PSL, né? E ele está tentando construir, não vai ter tempo hábil, esse novo partido. Eu acredito que ele não vai participar diretamente, não aqui em Maceió, mas na eleição como o Brasil como um todo, ele vai se ausentar na disputa nas prefeituras, nas capitais, nas grandes cidades do Brasil. Eu acho que ele vai ficar um pouco distante desse processo. Por quê? Primeiro porque ele não tem um partido ainda oficializado, né? Que é o partido que ele está, a Aliança pelo Brasil, que é um partido que ele está tentando construir. Né? Porque toda a base dele ainda está no PSL. Né? Ele pode até, independente de alguns locais, apoiar alguém avulso assim, mas eu acho que ele não vai participar diretamente desse processo. Né? A eleição é uma eleição que vai ficar mais resumida aos partidos que estão no dia a dia e eu acho que ele não vai participar. Eu acho que a influência dele não vai ser muito grande nesse aspecto. Ele no PSL, se ele tivesse vivenciando as eleições, fazer o corpo a corpo, vir para Palanque, participar dos guias eleitorais, eu acho que ele ia ser importante, né? Porque ele é presidente do país, é a máquina federal, não tenha dúvida que influencia as eleições, principalmente para prefeituras. Bom, recentemente você criou um instituto de pesquisa, não é isso? Já está operando? Já está funcionando? O MB Pesquisa já está disponível, já temos alguns contatos. Provavelmente agora, depois do Carnaval, nós vamos fazer a nossa primeira pesquisa aqui em Maceió para prefeito. Temos alguns partidos que estão nos contratando para fazer esse trabalho, que é muito importante a pesquisa. Tem aqui em Maceió que a gente vai fazer a primeira pesquisa justamente depois do Carnaval, né? Porque eu acredito que depois do Carnaval muitas indefinições vão ser resolvidas, não tenha dúvida, né? E algumas cidades do interior, já tem várias cidades que estão nos procurando para fazer pesquisas também, como Viçosa, Cajueiro, Capela, né? São essas cidades que já Delmiro Gouveia também, a gente já foi contactado. E Maceió vai ser a primeira. Nossa grande primeira pesquisa vai ser na capital após o Carnaval. E quando nós tivermos esses números, eu vou fazer questão de passar para você, meu querido amigo Fábio Gomes de Barros. Ok, agradeço. Agora, veja bem, vocês estão começando nessa área de pesquisa eleitoral no momento em que os institutos estão bastante desgastados por resultados que na hora H não conferem. A gente tem uma preocupação muito grande, tudo que a gente faz, a gente tem que ter muito zelo, né? Porque é o nome da gente que está em jogo. Então eu, juntamente com dois companheiros que fazem parte da empresa, a gente tem muito rigor nisso aí. Porque é aquela velha história. Um instituto de pesquisa, quando ele passa uma informação que não é a verdadeira, ele se desgasta. Nós já tivemos grandes erros de grandes institutos nacionais em eleições. Vamos dar o exemplo da eleição de 2014, quando a ex-presidente Dilma Rousseff apresentava um dos grandes institutos de pesquisa do Brasil. Do sábado para o domingo saiu uma pesquisa, a eleição era no domingo, que ela tinha 8% em relação ao candidato Aécio Neves. Quando foi apurada as urnas, a diferença foi de 3%. Como é que
em menos de 24 horas, 100% do eleitorado seria imenso, muda as intenções de voto. Então, aí parece que houve uma coisa manipulada. É isso que eu ia lhe perguntar, se seria um erro ou fraude mesmo? Eu acho que foi a manipulação, foi um fraude. Né? Porque as eleições de 2014 é muito questionada, porque você sabe que foi muito estranho aquele resultado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente vai fazer uma pesquisa muito correta, muito séria, baseada na ciência, né? Porque se você faz a pesquisa baseada na ciência, não tem como dar errado. Né? Você vai fazer um extrato da sociedade e vai mostrar as intenções. Aí você vai pegar a faixa de idade, a escolaridade, a renda. Né? Então, não tem como você errar numa pesquisa. A menos que você faça para manipular, e você sabe que a pesquisa pode ter esse poder de manipular o eleitorado, principalmente aquele que não tem a melhor escolaridade, daí ele é influenciado pelos números. Eu vou votar nesse, porque esse aí vai perder, eu vou votar naquele que vai ganhar. Ainda existe muito nesse tipo de eleitorado. Mas eu tenho certeza que o nosso trabalho vai ser um trabalho sério, está sendo muito reconhecido pela sociedade, principalmente pelo meio político, e a gente aqui não quer jamais fazer nada que não venha de acordo com os resultados que a gente vai colher. E, independente se vai agradar um grupo ou outro, mas a gente tem que apresentar os números. Não é para agradar, vai ser o que a gente viu, a fotografia que a gente observou naquele momento do eleitorado, na hora que ele foi estudado na rua, nos quesitos que vão ser colocados para ele. Há quem diga que é muito difícil o Instituto de Pesquisa aferir os candidatos a vereador, né, que tenham condições de ser eleitos. Realmente existe essa dificuldade? É muito difícil, também? Porque aqui em Maceió nós deveremos ter, Flávio, 300 candidatos ou mais, candidatos a vereadores. Para 20... Então, para 25 vagas. 25 eram 21, vagas. Agora com essa mudança foi para 25. Então, a margem de erro é muito grande. Lógico que a pesquisa ela dá uma ideia de quem está aparecendo, no bairro tal, geralmente nos bairros onde o vereador tem um trabalho realizado. Mas para vereador a pesquisa ela dá uma margem de erro muito grande pelo número de candidatos. Você vai ter mais de 300 pessoas para você colocar isso para o cara decidir em quem ele vai votar, né? Se tem 10 é mais fácil, tem 5 bem mais fácil ainda, 3 melhor ainda. Agora 300 ou mais do que isso, a margem de erro para vereador é muito grande. Apesar de que eu não preciso de pesquisa para apontar os prováveis eleitos. Você teve a oportunidade em 2012, vezes, e todas as vezes que eu fiz um estudo baseado em pesquisa, de consulta, de campanha de rua, de guia eleitoral, das redes sociais, e eu fiz assim as projeções dos que vão se eleger e praticamente acertei na quase totalidade dos eleitos para vereador, para deputado, porque não é muito difícil não a gente chegar a esse resultado. Você arriscaria um palpite sobre algum candidato a vereador que possa estourar nas urnas? Nesse momento a gente não pode dizer, né? Sempre tem um fenômeno em toda a eleição, na última, em 2016 foi o Lobão, né? Teve 25 mil votos, né? Agora para deputado estadual, em Maceió, mais votado, que ninguém esperava, foi, né, um fenômeno eleitoral que foi o Cabo Bebeto. O Cabo Bebeto vinha de uma eleição com 2 mil e poucos votos para vereador, na eleição de 2016. 2 anos depois foi candidato a deputado, só em Maceió ele teve mais de 20 mil. Você vê como de uma eleição para outra há um quadro completamente diferente, né? Ele surfou na onda do Bolsonaro, como ele tantos no Brasil afora, e ele foi uma votação grande em Maceió, né? Ok, nosso muito obrigado ao professor Marcelo Bastos, analista político, pela sua participação aqui em Conjuntura. Muito obrigado a você, telespectador, pela sua companhia.